falar para vocês, certo? Só para deixar bem claro, a gente vê reportagens na mídia falando assim, a UFLA inventa produto que retém água para café, que vai ajudar no desenvolvimento inicial das plantas. Isso não é verdade. A gente não fala isso para os repórteres, mas a gente sabe como que é mídia, né? Aí muita gente, quando a gente publica lá, mesmo no Facebook, o nosso trabalho vem e fala assim, vocês estão inventando uma coisa que já existe. A gente fala, a gente não está inventando, a gente está adaptando para o café, certo? Essa tecnologia ela chegou no Brasil por volta dos anos 2000, ela veio para a silvicultura, então ela já é amplamente utilizada no plantio de eucalipto. Hoje mais de 90% da área comercial, seja para carvão, celulose ou até a própria madeira, já é plantada com essa tecnologia. E a gente vendo os resultados disso, a gente tentou trazer ela, está tentando trazer ela já com algum sucesso para a cultura do café, que de certa forma se assemelha ao do eucalipto, que é uma cultura perene, certo? Então, para começar, todo mundo sabe plantar café? Quem não sabe, eu vou meio que ensinar, meio teórico aqui, como que se planta café, certo? Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem? Eu quero a participação de vocês, eu não vou ficar falando sozinho não. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo que a gente faz para plantar uma lavoura? Não, antes disso, Prepara o solo. a gente tem que escolher uma área. Por quê? O café, como eu disse, ele é perene, então a gente espera que ela fique produzindo aí 20, 25 anos, certo? Então a gente tem que escolher uma área com uma certa profundidade, com um solo profundo, com um lençol freático não tão raso, porque senão em problemas de chuva o lençol aflora e a planta de café ela não tem essa tolerância a alagamento. Então com isso você pode perder sua lavoura. A gente tem que escolher áreas livres de geada, porque a geada é um fator climático que também danifica muito a lavoura. E para recuperação de geada é bem complicado, certo? Então tem que ser praticamente isso, a gente escolhe áreas livres de geada, com solo profundo e lençol freático profundo, certo? Aí a gente também escolhe uma área passiva de mecanização, não mecanização, depende do que o produtor quer, certo? Então a gente escolheu a área, o que é o próximo passo que a gente faz? Dentro da área, se possível, depois das 3, 4 horas da tarde, o café ficar na sombra, porque você retardar o amadurecimento do grão propicia bebida de maior qualidade. Certo, mas isso já depois você pensando numa lavoura já em produção. A gente está pensando aqui agora em plantação. O que é o próximo passo que a gente faz? É como se fosse uma análise de sangue. O que a gente faz? Análise de solo. Por quê? Como eu já disse de novo, o café é perene. Então a gente tem que corrigir pH, principalmente pH. Alumínio a gente consegue neutralizar com gesso. Agora pH em profundidade, quando a lavoura já está implantada, a gente não consegue corrigir. Porque a gente não pode passar uma grade pesada no meio da rua, porque a gente vai danificar as raízes da lavoura. E com isso ela sente muito. Então a gente tem que fazer uma análise bem feita, mostrar o maior número de pontos possíveis para a gente fazer uma calagem bem feita. Incorporar aí que seja a 30, 40 centímetros, depende do nosso equipamento, mas seria o ideal. Que seria essa neutralização de pH no solo, porque depois da lavoura implantada a gente não consegue mais incorporar. E o calcário, a gente sabe que ele, quando muito, ele desce 10 centímetros no solo. Então não adianta a gente jogar um calcário em cobertura se a gente não conseguir fazer com que ele desça, certo? Então em lavoura implantada é muito complicado. Então a gente fez escolheu a área, fez a análise de solo. O que a gente vai fazer? Pronto. Próximo passo, alguém já tinha falado. Seria preparar o solo, abrir o suco. A gente não planta em morro abaixo, gente, pelo amor de Deus. Quando a gente forma em agronomia, a gente faz um juramento que é proteger a terra. E quando a gente planta morro abaixo, a gente está sujeito à lixiviação, principalmente e a erosão do solo. E a gente vê aí que produtor, para ganhar mecanização na lavoura, planta morro abaixo. E isso é um problema muito grande, porque a chuva ela desce com uma velocidade muito grande e vai levando nutriente, terra, tudo morro abaixo. E isso danifica muito o solo, certo? Então a gente faz sempre o sulco em linha reta ou em curvas de nível, certo? A gente faz uma aplicação de super simples na cova, geralmente gira em torno de 400 a 600 quilos de fósforo, no suco de plantio mesmo.
Isso varia muito com a análise de solo. Mas então beleza, a gente fez, preparou a terra, está prontinho para plantar. Qual que é o próximo passo? Eu estou indo passo a passo com vocês, para vocês verem como que tem que passar na mente de um produtor antes de implantar uma lavoura. Não é simplesmente plantar, porque depois para corrigir, como ela é perene, é muito difícil. A gente então tem que ter todo um esquema de como plantar. O que a gente faz então depois que o solo está preparadinho, sulcado? Isso já tinha que ter sido feito antes, mas seria o próximo passo de implantação. Cultivar. Exatamente. Seria a escolha de cultivar. Aí a gente tem cultivar de porte alto, cultivar de porte baixo. A gente escolhe à medida que o produtor, ou ele vai querer adensar, ou ele vai querer mecanizar. Hoje a EPAMIG tem trabalhos de desprendimento de fruto, que seria uma lavoura onde ela facilita a colheita mecânica. Isso também é muito importante, visando que o produtor vai mecanizar a área. Então a gente fez isso e também Mas outro... desenvolvendo essa planta ou ela já disponibilizou? Oi? Essa planta de desprendimento facilitado. Então esse é um trabalho que o Rodrigo está desenvolvendo no doutorado dele. Ele faz desprendimento de fruta ainda em progênios. Não são cultivar lançado ainda. Mas tem um grande potencial para já estar aí no mercado disponível. Então a gente escolheu e a gente pega a muda, geralmente a gente tem que comprar, gente, de um viverista certificado pelo MAPA. Por quê? A gente vê aí muito viverista de fundo de quintal que pega no meio do pasto uma terra qualquer, faz um substrato, faz a muda e depois comercializa. Eu tenho uma experiência muito ruim lá na minha cidade. Um produtor que a gente assiste lá, ele tem hoje a maior área de Minas Gerais com nematóide paranaense, que é o meloidóide paranaense, que é uma praga muito severa para o sistema radicular do café. E o que aconteceu? Ele viu lá uma cultivar muito produtiva, mas lá no Paraná. Aí o que ele fez? Comprou as mudas lá no Paraná e ele deu muito azar que ele plantou a cultivar no alto do morro. Aí o que aconteceu? O meloidóide paranaense ele atacou a lavoura e com a enxurrada ele foi descendo. Hoje ele totaliza 67 hectares infestados com o meloidóide paranaense. A gente vê cultivar de mundo novo de 9, 11, 12 anos que a gente consegue arrancar a planta com a mão porque ela não tem sistema radicular. Então a planta morre. Então é de extrema importância. Sempre quando eu vou falar de implantação de lavoura, é muito importante a gente pedir uma análise de nematóide no saquinho. Porque uma vez o nematóide na área, o café, principalmente o paranaense, o café ele fica inviável. Hoje a gente já tem também cultivares que eles lançaram no Paraná, tipo o IPR99, IPR100, que são plantas tolerantes ao nematóide, porém ela não produz igual um catuai e um mundo novo. Ela produz. Se a pessoa gosta mesmo de café, ele pode plantar na área o IPR100 e o IPR99. Porém a produção dele será mais baixa, certo? Então é muito importante, gente. Toma cuidado quando for alguém falar, eu vou pegar a muda do meu vizinho ali. Pode até pegar, não é o aconselhável, mas pede uma análise de substrato do saquinho para ver se tem nematóide. Porque igual, uma vez na área, ou você arranca o café e planta eucalipto, planta alguma silvicultura, ou então a gente vai conviver com baixas produtividades, certo? Como é que está aquela relação do colinon que é resistente? Isso, o conilon ele é resistente, porém... Mas está fazendo enxertia com... Tem um trabalho já, mas não para meloidóide paranaenses, para exígua. Ele foi bem. Aqui nessa área aqui, onde estão aquelas mudinhas, era um experimento de enxertia. Foi até financiado pela Singenta, trabalhavam com os produtos deles ali. Mas ele vai bem. Porém, o seu custo de implantação ele vai lá em cima, né? Enquanto uma muda de semente normal ela varia de 45 a 50 centavos, uma enxertada você vai pagar mais de R$1 nela. Então você praticamente dobra o seu custo com muda. Certo? Então beleza, a gente fez isso, escolheu uma cultivar. Ah, e outro ponto, aconteceu isso esses tempos aqui para trás com a gente. Um produtor chamou a gente, falando, que essa lavoura minha aqui, por exemplo, é mundo novo. Mas o fruto era amarelo. A gente falou, não não existe mundo novo amarelo. Ou ele seria um bourbon, que é uma variação de mundo novo, ou seria outra cultivar qualquer. Ele, não, mas o viverista me vendeu, falou que era mundo novo. Não existe, tem algumas cultivares, por exemplo, essa aqui é quatiguá, fruto amarelo, muito produtivo por sinal. Porém não existe ela com fruto vermelho, entendeu? Então tem variedades que
o produtor pode falar que é, mas não é porque da aquisição de muda, certo? Plantamos a lavoura, agora vamos passar para os fatores que podem prejudicar a nossa lavoura com o decorrer do tempo. Seria fatores bióticos e abióticos. Alguns controláveis como doença e praga, que é as principais do café hoje. Em produção seria a broca, que tem um grande problema, mas aqui como é implantação, a gente vai falar basicamente de bicho mineiro, ferrugem, cercóspora, que a gente consegue controlar, certo? Fazendo um manejo certinho ela não é problema. Só que tem alguns fatores que a gente não controla. Por exemplo, água. Com isso surge o intuito de trabalhar com o gel, certo? O que é esse gel? Vou passar aqui para vocês verem. Ele é um pozinho. É esse pozinho que a gente coloca em água. Ele é um derivado de petróleo, porém ele não é tóxico. Ele só tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Ele tem uma molécula de potássio, mas ela é insignificante, é só para dar a estrutura molécula. Então ele é derivado do petróleo, como eu falei, e ele retém água de até 400 vezes o seu peso. Ou seja, a gente joga na água, o gel, ele fica assim, ó. Tá vendo? E com isso, ele retém água para a planta em um maior tempo, certo? Então como que a gente faz o plantio com isso? É um trabalho realizado até aqui em Coqueiral, sobre um colega nosso, sobre a orientação do professor Rubens. Ele falou o seguinte: o eucalipto já é bem utilizado, já é consagrado. Então vamos tentar fazer para o café, mas a gente não conhece dose. Então vamos determinar uma dose. Então o que ele pegou? Ele pegou desde meio quilo, 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos do produto seco e foi diluindo em tal quantidade de água, que seria 200, 300, 400, 500 litros d'água, certo? E ele fez também 2 aplicações, que seria dentro da cova e lateral, porque a aplicação no eucalipto ele é lateral à cova, não é na cova de plantio. Aí ele foi desenvolvendo esse trabalho e ele chegou num resultado que hoje que a gente recomenda a aplicação do gel, que seria 1,5 kg desse pozinho seco que está passando aí para vocês verem, em 400 litros d'água. A gente espera ele hidratar mais ou menos 40 minutos, é rapidinho. Isso aqui eu fiz mais ou menos umas 8 horas, ele já está prontinho para aplicar, certo? E com isso ele chegou a essa recomendação, que hoje é o que a gente recomenda, certo? Então como que é feito? A gente abre, fez o suco, jogou super simples, passa o sucador invertido e vem sulcando, vem covando, quer dizer. A cova, ela é convencional. A gente não precisa fazer uma cova mais profunda, mais larga, mais rasa, mais tipo cone. A cova é normal, a gente pode ver aqui uma cova como se você não fosse utilizar a tecnologia. E o que a gente faz? A gente joga 1,5 kg do produto seco, do produto hidratado na cova. Aí o que aconteceu também? No meu experimento de mestrado, que era em vaso, eu coloquei o produto ali, plantei a muda nele e tampei. Aí o que aconteceu? Quando ele desidrata, a planta fica solta. E isso até foi relatado por uma produtora aqui no Encontro Mineiro. Ela virou para mim e falou assim: eu plantei uma lavoura lá em casa com essa tecnologia aí. Aí o que aconteceu? As mudas minhas, depois de 30, 40 dias, elas tombaram tudo. Perdi minha lavoura inteira. Eu falei: mas como que você fez? Eu fiz desse jeito aí, eu joguei ela no substrato e tampei. Eu falei: não, mas eu também fiz isso a primeira vez que eu fui mexer com esse produto. Mas o ideal é você misturar ela na terra, certo? Então beleza, você jogou 1,5 litro ali, tampou não, misturou, aí vira um barro, você abre o suco, o buraquinho novamente, coloca a muda e aí sim você vem tampando, porque quando o gel secar, tem terra ali para ficar fixado nele mesmo, certo? Então beleza. Eles falam assim também, mas não dá para fazer em grande escala. Mas por que não? Não dá para você fazer num plantio mecanizado, porque a gente ainda não tem adaptação nas máquinas de plantio. Já para eucalipto tem, mas para café ainda não tem essa adaptação nas máquinas. Então a gente faz o seguinte: coloca na carroceria, na carretinha do trator, uma caixa d'água de 1.000 litros que seja, faz a diluição ali da dosagem e vem com um litro de coca assim, ó. Pode vir um na frente, vai jogando
e depois o pessoal vem plantando normalmente. Se isso for um plantio manual, como eu disse, o mecanizado não tem como ainda, certo? Então a gente chegou também a vários resultados de pesquisa. Vou citar alguns trabalhos. Nesse do Leonardo que eu já falei, ele chegou a uma conclusão que depois de 427 dias, a lavoura estava homogênea. Então a que não tinha gel, ela alcançou a lavoura que tinha gel. Mas por que isso? Foi nos anos 2011, 2012, 2010. Se alguém lembra, a gente não teve seca. Então a lavoura ela não sentiu, ela não passou por estresse. Com isso ela conseguiu, o desenvolvimento inicial foi maior da congel, mas depois de a lavoura adulta, primeira produção, elas se igualaram, certo? Porém a Noêmia, trabalhando com anatomia celular, nessa mesma lavoura, ela fez cortes e ela conseguiu identificar algumas estruturas como espessura de xilema, floema, número de estômatos por folha. Na planta onde tinha utilizado o gel, elas ainda estavam diferenciadas para uma maior resistência a déficit hídrico. Então foi um resultado bem interessante. Os cortes que ela fez foi depois de 24 meses. Então ainda tinha um resultado, um resquício da aplicação do gel, certo? Outro trabalho bem interessante é um do Luiz Paulo, onde ele começou a plantar café nos meses de outubro. Ele plantou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, certo? E ele, não sei se ele deu sorte ou se ele deu azar, ele plantou em 2013. Aí veio aquela seca, veranica aqui pra gente de 60 dias, sem chuva. O que aconteceu? As plantas de março, onde foi plantado bem mais tarde, onde não aconselhava fazer isso, as plantas morreram 100%, onde não tinha o gel. Onde tinha o gel ainda ficou uma, duas. Não é satisfatório, mas a gente vê que ele consegue segurar. E a gente conseguiu também observar que a planta ela começou a sentir a seca depois de 40 dias, mais ou menos, depois da aplicação do gel. Ou seja, o gel ele fica ali no solo. A gente não pode afirmar com certeza, é um fato ainda meio que a gente supõe, que ele fica ali no solo de 25 a 30 dias liberando água, certo? Depois desse período ele já não tem mais eficiência, aí a planta começa a sentir dali um tempo. Mas isso é um caso extremo, onde se a gente plantar certinho em dezembro, ou até início de janeiro, a gente vai pegar as primeiras chuvas, então a gente não vai sofrer tanto com esses veranicos. E o meu trabalho de mestrado, que eu utilizei lâminas de irrigação e aplicação do polímero. Então eu fiz na dosagem recomendada pelo Leonardo, que seria 1,5 litro em 400 litros, depois 1,5 litro da solução no vaso, e eu coloquei 25%, 50%, 75% e 100% da capacidade de campo no vaso. Com isso eu cheguei a alguns resultados, onde o gel ele propicia o maior desenvolvimento das plantas inicial, e a irrigação de 75% ela foi mais eficiente em algumas características, como o desenvolvimento radicular, porque até a gente comprovou com trabalhos do Rena, onde a planta, quando ela tem uma condição de água superficial, ela não explora grandes áreas, a planta fica preguiçosa. Então, como se ela tem água ali para ela, ela não precisa desenvolver o volume de raiz, o volume de raiz dela fica reduzido. Então, com isso, a planta ela começa a ficar preguiçosa, ela pode ficar sujeita a um estresse muito grande depois. E na de 75% foi o melhor resultado, ou seja, a gente economiza 25% de água em irrigação. E no final do experimento, em 195 dias, a gente ainda conseguiu observar os grânulos dentro das raízes. A gente teve um acréscimo em área, em número de folhas, em crescimento, bem considerável. Tipo assim, o gel ele ajudou literalmente no desenvolvimento inicial. Certo? Alguma dúvida? Então, ele gira em torno de 8 a 10 centavos por muda. Se você pega hoje uma muda 45, se você utilizar ela, até tem relato do produtor aqui também no encontro, onde o cara falou pra mim, eu sempre tinha 10% de replantio, independente. Podia chover, podia não chover, 10 plantios de replantio meu era garantido. E quando eu utilizei isso, eu diminuí.
eu comecei a fazer 4, 3, 2, até 2% de replantio na área. Então, tipo assim, o resultado que ele teve na prática foi bem garantido. E eles falam, você coloca isso aí, você vai gastar mais ou menos R$ 500 por hectare. Se você for pensar de 8 a 10 centavos por muda, quando você utiliza numa muda de 45, sua muda passa a custar 55, certo? Mas você tem uma garantia a mais que ela não morra. Porque se ela morrer, você vai gastar mais 45, mais mão de obra, mais trator. Certo? Então é um custo bem, tipo assim, desprezível. É como se fosse um seguro de carro. Se chover, beleza. Ele não atrapalha em nada. Se não chover, aí ele tem a sua ação. É a mesma coisa de seguro de carro. A gente não faz seguro de carro para bater. Se a gente precisar de usar, a gente usa. Aumenta um pouco também o operacional de quem vai plantar a muda. Digamos assim, 10%, 20% do tempo a mais. Então tem um rendimento. Mas é bem, se você for bem, pensar, é mínimo, né? mínimo. Se você tiver uma garantia, por exemplo, você diminuir seu replantio, isso é muito bom. A gente tem trabalhos lá em cima, na área lá, onde a nossa colega Dalise, ela está fazendo um experimento do doutorado dela, que é otimização de água. Então ela usa várias tecnologias, até coisa bem antiga que a gente via os produtores fazendo, por exemplo, braquiária. Ela faz um manejo de braquiária na linha e chega no pé da planta, certo? Então ali ele conserva a água, não deixa crescer. Ela está usando o gesso como um aprofundamento de raiz e até retenção de água. Tem várias coisas, mulching, que seria aquele negócio de morango, viu aquele plástico? Uhum. Então eles utilizam aquilo agora para café também, como manejo de plantas daninhas, onde a planta daninha ela tem a dificuldade de sair. E ela veio observando assim visual, porque ainda não tem resultados. Onde você utiliza gel, a planta ela sente menos, porque ela tem uma água ali disponível para ela num período melhor de tempo. Até mesmo nesse ano, o experimento foi plantado esse ano, onde teve uma chuva regular, a planta sentiu menos, certo? Alguém tem alguma dúvida? O Otávio vai plantar aqui para vocês verem, só se ficou alguma dúvida de como que utiliza. Ele é graduando também do NECAF. Ele vai fazer o plantio aqui para mostrar como que faz. Sem dúvida nenhuma, pode chegar aqui. Depois se alguém quiser plantar, sujar as mãos, depois lá em cima vocês lavam. Então aí o que ele faz? Utiliza 1,5 litro. Faz só essa mistura aí, viu? Vira um barro. A muda, gente, ela tá feia porque é resto do viveiro que a gente conseguiu achar ali. Certo? Aí ele faz o chegamento ali. Você pode até misturar menos água nela, para não ter até menos terra nela, para não ficar tão seca assim. Mas o gel ali daquele jeito, depois na primeira chuva ele já vai. Certo? Aí o que ele gastou de tempo a mais? Ele demorou por causa que ele teve que pegar o gel e colocar ali. Agora se vem um na frente só colocando, ele vai gastar no máximo 5 segundos a mais, só aquele tempinho de misturar ali. E já vai plantando e o rendimento é bem bom. Colocar nem problema, o problema é que nem um balde, não demora. Não, mas aí a gente aconselha pôr no trator. Você põe em cima da carretinha e liga uma mangueira nela. Aí você vai com a mangueirinha ali, ó, pôs no jogou. Então a pessoa não tem que carregar peso. Porque se você andar com um balde desse aqui de 30 litros, no final do dia o caboclo tá morto. No meio do dia. Então, alguma dúvida? Só quanto a dose, você falou que aí é 1,5 litro por cova, né? Mas quanto do estoque é? 1,5 kg em 400 litros d'água. 400 litros. Você falou a respeito das 75%, no caso já é essa dose. Essa dose, eu não trabalhei com dose. A dose ela já é pré-estabelecida pelo Leonardo, que foi o melhor, porque igual ele testou várias doses, 2 metros de aplicação, então o trabalho dele foi bem completo e foi em campo. Então a gente vê o resultado em campo. Pode deixar, depois eu Qual é o preço mesmo desse gel aí? Então, eu perguntei, até preço eu não sei porque eu não trabalho com o mercado, certo? Então o pessoal me passou que ele fica em torno de R$ 500 por hectare. Agora eu não sei, tem que fazer as contas, em 400 litros, 1,5 litro, 4.500 covas. Depende do... Aí depende do que você vai fazer.
certo? Mas é um produto bem que está vindo aí bem legal para garantir um pegamento maior da lavoura. E a gente espera que isso ajuda na produtividade no final, né? Porque a lavoura ela tem que produzir por muitos anos. Não adianta a gente plantar uma lavoura para ela produzir 2, 3 safras e depois ela morrer. Há alguma restrição de algo que você coloque na muda, na cova junto com o hidrogel? Uma vez eu plantei café, eu adicionei na cova humus de minhoca. Não tem essa restrição não. Até eu fiz um trabalho que eu utilizei o composto orgânico também. Só que o problema foi que o composto que eu utilizei, ele estava com 20 mil ppm de ferro e 10 mil ppm de manganês. Enquanto que o permitido é 200 e 100. Então seria mais de 100 vezes o permitido. Então a planta ela sentiu uma toxidez de micronutriente. Nem foi um problema com o gel. Até o experimento não deu certo por causa disso. Mais alguma dúvida? Ninguém quer plantar, se já não? Mexer com gel? Pode ficar à vontade aí. Eu queria pegar no gel. Pode. Aqui, ó. Vou cair dentro da Ele é bem aquoso mesmo, com gelatina. E ele vai liberando água gradativamente. Então esse aqui é um benefício. Aí o pessoal ainda fala, mas ele libera só água. Mas só água? Fala, você vive 5 dias sem água? Não vive. Aí depois que ele fez a formulação, ele não reidrata de novo. Então, isso está sendo estudado pelo departamento de física aqui. Você colocou, se dá uma chuva, ele volta a dar uma limpada e depois prolonga o tempo dele. Então, o interessante foi que, por exemplo, o meu experimento, como ele é em casa de vegetação, lá é muito quente, fica mais ou menos 40 graus ali 3 horas da tarde. E eu irrigava uma vez por semana. O meu plano de regra era fiz de uma vez por semana. E no final do experimento, quando eu fui desmontar para fazer a análise de raiz, o gel ainda estava lá. Ou seja, se você garantir um suprimento de água ali, ele prolonga o tempo. O Jackson até foi uma tese que foi indicada para aquele prêmio CAPES, foi desenvolvida aqui também. Ele trabalhou com hidrogel, dose crescente de fósforo e textura de solo e lâminas de irrigação. Então ele era um experimento bem complexo. E o experimento dele durou 1 ano. No final de 1 ano, quando ele observou, ele também tinha. Mas isso é porque ele é hidratado em tempo constante, né? Thales, você já testou algum nutriente, agregar algum nutriente a essa água? Ainda não. Isso também é um que o pessoal bem comenta com a gente, falar, por exemplo, a utilização daqueles de liberação lenta, seria Producoat, Osmocoat seria o Producoat, aqueles ciclos. A gente não tem, tipo assim, relatos de problema da utilização deles em parceria. Tipo, um não atrapalha o desenvolvimento do outro. Por exemplo, os ciclos ele é de liberação lenta. Creio eu que a disponibilidade dele vai diminuir, porque ele vai liberar mais rápido devido à umidade. Agora o Producoat, ele é de liberação controlada. Então ele tem aqueles períodos de liberação. Então creio que não teria problema a utilização junto não. E assim ele dura quanto tempo? Posso usar amanhã e vai dar o mesmo resultado? Então, na Expo Café, a gente eu fiz a mistura na quarta-feira, ele ficou quarta, quinta e sexta, ele ainda estava com a mesma, mas eu aconselhava você fazer uma dosagem que você vai utilizar naquele dia, ou então na parte da manhã do outro dia, sem problema. Não é ideal você fazer hoje para aplicar semana que vem, por exemplo. Aí seria, eles não sabem o que pode vir. Uma folga, né? Aí tem uma folga, pode ser que a molécula começa a decompor. Para quem não utilizou no plantio o hidrogel e houve uma estiagem, tem como utilizar na lateral, como você disse que em outras lavouras? Então, esse vai ser meu experimento de doutorado. Que eu vou trabalhar com lavouras podadas, eu vou fazer esqueletamento e recepa. Só que a aplicação ela necessita de uma máquina. Que até a própria empresa ela tá trazendo pra gente, ela do sul, o produtor de uva. Ele utilizava para lavoura adulta. Ela é tipo um cabo de guarda-chuva fininho, que tem um gatilho e ela é ligada no tomate de potência do trator. Então você enfia ela tem um calço assim, você enfia ela e dá uma gatilhada, a pressão joga e espalha o gel. É como se fosse aquelas adubadeiras, até de hortaliças,
que você coloca debaixo daquele plástico e aperta, ela espalha o produto. Vai ser mais ou menos nessa base. E a gente espera que o gel ele possa favorecer o crescimento vegetativo da planta. Porque quando ela passa por poda, principalmente igual ali, vocês podem ver o esqueletamento, para quem não sabe, a recepa é esse toquinho que eles deixaram ali, tá vendo? Então você corta a planta, depois você vem conduzindo 2 brotos e ela tem capacidade de recuperar para produzir. E o esqueletamento seria o corte desses galhos lateral. Então a planta, quando você faz esses 2 tipos, quando você faz a recepa, ela chega a perder 90% de raiz. E quando você faz o esqueletamento, ela perde até 70% de raiz. Então o sistema radicular fica bem danificado. Então é uma dificuldade muito grande de absorver água. Então o gel vem com esse intuito também de estar fornecendo água ali para o primeiro vegetamento da planta. Você sabe se é viável quando você faz a receita, que você reduz bem o sistema articular, você passar e jogar um calcário no fundo? Então, seria a única oportunidade que você teria depois do plantio, seria isso. Mas também a gente não aconselha você passar uma grade de 30 centímetros. Porque se você passar uma grade muito perto da planta, por exemplo, a 20 centímetros ali, porque quando a gente faz esse esqueletamento, seria de 20 a 30 centímetros de galho que a gente deixa. A raiz ainda está crescendo, ela cresce no rumo da copa, certo? Então você passa a grade ali, você vai arrancando e danificando mais ainda o sistema radicular. Mas quando você precisa, não tem outro jeito, a alternativa seria essa, você fazer na lavoura esqueletada. Bom pessoal, o tempo acabou, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está disponível aqui na sala do NECAF, que fica aqui na Inova Café. Sempre tem pessoal ali para tirar dúvidas, não só a implantação, para qualquer tipo de manejo, de lavoura, irrigação. A gente pode estar ajudando, o que a gente não souber a gente procura, a gente leva para reuniões, para discussão. E é isso pessoal, obrigado pela atenção. A próxima palestra vai ser aqui na